Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o início do julgamento das redes sociais lá no STF, né? Você lembra, existem 3 ações que questionam a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 é basicamente o que permite as redes sociais existirem, e daí o STF, uma vez que o Congresso não quis legislar, não quis regulamentar as redes sociais, como eles queriam, o STF decidiu que ele vai regulamentar as redes sociais ao julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade contra o artigo 19 do Marco Civil, né? Eu acho isso um absurdo, o STF não tem esse direito, isso é prerrogativa do Congresso fazer qualquer legislação nesse caso. Ah, mas o STF tem que julgar casos de acordo com o que existe. Sim, tem. Então qualquer ação que alguém peça alguma coisa, o STF tem que julgar de acordo com a lei que existe hoje. O que o STF não pode é usar essa desculpa para dizer que é inconstitucional algo que não é inconstitucional, algo que vem funcionando muito bem desde quando o Marco Civil da Internet foi legislado. O fato do Congresso não legislar a regulamentação das redes sociais é uma decisão política feita pelo Congresso. O STF não pode dizer que, se eles não regulamentaram, a gente vai fazer aqui. Um absurdo esse tipo de coisa. Vamos falar sobre o primeiro dia desse julgamento. Esse julgamento deve ser longo, tá? Não deve ser uma coisa rápida, porque são 3 processos diferentes, vários advogados falando, várias entidades envolvidas, depois tem a leitura dos votos do ministro. Isso deve resultar em alguma coisa lá pelo ano que vem. Mas vamos entender como é que foi o primeiro dia dessa grande tragédia que é o STF assumindo o papel do Congresso. Essa notícia foi sugerida por Joaquim Teixeira, Peter do Multiverso Anarcotravequista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, como a gente falou, né, existem 3 ações que questionam a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é a Lei 12.965 de 2014, foi sancionada pela Dilma, aprovada pelo Congresso depois de ampla discussão, e justamente visava regulamentar a internet lá em 2014, né? No artigo 19 dela, ela diz o seguinte, olha só, se você vier aqui no artigo 19, 19 está aqui, ó. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, então a lei é muito clara, esse artigo 19 tem o objetivo de impedir a censura, o provedor de aplicações de internet, entenda isso aqui, qualquer sistema ligado à internet, inclusive as redes sociais, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Então, qual que é a preocupação aqui? Veja, se eu publico alguma coisa no YouTube, eu posso fazer uma ofensa a alguém, eu posso chamar um determinado ministro, por exemplo, de cabeça de piroca. E esse ministro pode ficar chateado e pode entrar com uma ação contra mim, requerendo danos morais por eu ter ofendido ele, coisa e tal. Isso pode acontecer agora, sempre pode acontecer. Só que, pela lei brasileira, em tese, a pessoa poderia entrar com uma ação contra eu, que fiz essa ofensa contra ele, e também a plataforma, também o YouTube, ou o Twitter, se for o caso, ou o Facebook, se for o caso, quem quer que seja, né? Então, ele poderia processar os dois. E repara o problema que as plataformas teriam nesse caso, porque o YouTube são milhares de pessoas falando ao mesmo tempo, né? O Twitter são milhares de tweets ao mesmo tempo, o Facebook são milhares de postagens ao mesmo tempo. Não tem como essas plataformas verificarem o que cada um está falando. Se elas fossem responsabilizadas por isso, elas iam acabar tendo que censurar muita gente, impedir muita coisa de ser dita e com isso ia acontecer a censura. Então o artigo 19 tem o objetivo de evitar a censura exatamente dessa forma. E é exatamente esse artigo que está sendo questionado nessas 3 ADIs, né? São ADIs que foram protocoladas, adivinha, por partidos de esquerda, justamente questionando, dizendo que esse artigo 19 que não pode, que a rede social ela tem que censurar, ela tem que fazer evitar a ofensa, ela é responsável por uma eventual ofensa que seja feita dentro das redes sociais ou por qualquer outra coisa que seja encarada como um crime, né? Eu usei ofensa como exemplo, mas tem também discurso de ódio, preconceito, tudo isso é considerado crime na legislação brasileira, e daí a empresa seria responsabilizada, seria corresponsável por isso.
E o fato é que, se esse artigo for retirado do Marco Civil, simplesmente as redes sociais como existem hoje deixariam de fazer sentido, porque nenhuma empresa teria sequer capacidade de se defender dos milhões de processos que seriam abertos contra ela, né? Então, a legislação de todo mundo inclui mecanismos desse tipo, e é justamente isso que o STF está questionando nesses três processos, né? Esses três processos que estão julgados aqui. Agora, o absurdo dessa história é justamente o motivo que o Barroso deu para fazer esse julgamento agora. Aqui, ó. O tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Poder Legislativo. Não ocorrendo, chegou a hora de decidirmos essa matéria. Ou seja, isso é um absurdo, isso não faz sentido, porque se eles podem achar que as redes sociais devam ser regulamentadas, mas a questão é que quem toma essa decisão é o legislativo, é a prerrogativa do legislativo legislar ou não sobre alguma coisa. O legislativo não é obrigado a fazer lei sobre tudo. Então o STF, no final das contas, o que ele está fazendo aqui é usurpando a competência do legislativo. Ele está criando uma lei. O que eu já falei para vocês, eu já fiz um outro vídeo explicando isso, eles pretendem criar ali uma regrinha para que as plataformas façam autocensura, né? Alguma coisa similar com leis que aconteceram na União Europeia, que dizem que as plataformas precisam ter um dever razoável de cuidado para evitar agressões, né? O que significa esse dever razoável de cuidado? Isso é um problema. Por quê? Porque é uma coisa subjetiva, né? Qualquer um pode entrar com uma ação dizendo o YouTube não teve o dever razoável de cuidado nesse caso, e então eu vou processar o YouTube. Ou seja, o problema do YouTube ter milhares de processos continua acontecendo, e isso continua inviabilizando as redes, né? Então, isso daqui é um problema. Vamos ver o que vai acontecer nessa coisa aqui. Ontem foi o primeiro dia, né? O Barroso disse que o Congresso deveria legislar as redes sociais com ponto adequado de equilíbrio, mas enquanto o Congresso não legislar, o Judiciário vai julgar do jeito que ele quer e vai usurpar essa legislação das redes sociais. Um absurdo completo isso daí, uma jogada que é de uma facção política totalmente decadente. A esquerda está perdendo espaço exatamente porque as pessoas estão discutindo mais coisas nas redes sociais, estão falando mais sobre as verdades, tendo as opiniões diversas, e com isso a esquerda perdendo espaço. Esse pessoal está ficando desesperado. O mais engraçado dessa história, como eu já expliquei para vocês, é que isso não vai mudar nada, tá? Eles vão fazer a censura nas redes sociais, achando que com isso a esquerda vai voltar a ter o brilho que tinha antes. Vai voltar a ser PT versus PSDB. Ninguém mais vai criticar os ministros do STF, e eles vão estar se enganando. A conversa vai migrar para outros fóruns, mas na internet é sempre assim. É impossível você fazer censura de fato na internet. Enfim, o Barroso está justificando esse tipo de coisa aqui, né? E já dá para ver o ânimo do pessoal do STF de censurar nessa interação aqui, ó. O advogado do Facebook, após um questionamento do advogado do Facebook, o Barroso tranquilizou dizendo que vai buscar em boa fé o esclarecimento dos fatos e que não se trata de uma inquirição. Aí o Moraes responde, ainda. Ou seja, está mais do que claro que eles pretendem chegar nesse ponto, né? Esse processo que começou agora, se a gente não conseguir reverter isso na base do argumento, isso vai virar uma coisa bastante crítica mais adiante, né? Aqui, ó. Isso é um debate em boa fé, em busca dos fatos mesmo. Você fique até tranquilo, exato. Não é uma inquirição. Ainda. Você teria... Não é uma inquirição ainda, complementou o Alexandre de Moraes, né? Ou seja, já está mais do que claro que sim, é uma inquirição. O STF acha que a culpa é das redes sociais e está querendo proibir as redes sociais. Como eu já falei para vocês, isso além de causar um prejuízo enorme para um monte de gente, eu inclusive, tá? Certamente essa regulamentação, seja ela qual for, eu vou ter prejuízo, eu posso até ser expulso das redes sociais. Como eu já expliquei para vocês, as plataformas de rede social, a única maneira que elas vão ter de sobreviver nesse novo ambiente seria censurar qualquer um que tenha uma opinião um pouco mais ácida. E a minha opinião é bastante ácida, eu critico bastante gente aqui, eu e todos os canais de política podemos ser simplesmente, sumariamente extintos.
E, bom, isso seria uma coisa muito ruim para mim. Eu espero que não aconteça, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Mas mesmo que não chegue nesse nível, pode ter certeza que isso vai impactar de forma negativa todo mundo que está na internet, até as pessoas que acham que não estão sujeitas a isso. Eu já expliquei para muita gente aqui que o pessoal da esquerda, por exemplo, acha que esse tipo de coisa é beleza. Não, porque nós estamos combatendo o bolsonarismo, temos que acabar. Essa regulamentação das redes sociais é importante para combater o bolsonarismo. Esse pessoal não percebe que essa regulamentação das redes sociais vai favorecer a velha mídia em detrimento da nova mídia. Ou seja, até as páginas de esquerda, até os youtubers de esquerda, até o Felipe Neto, esse pessoal todo, vai ter um prejuízo muito grande com a aprovação desse tipo de coisa, né? O Felipe Neto, eu tenho certeza, ele tem muito dinheiro já, ganha muito bem, ele pode se dar o luxo de falar, não, mas eu aceito ganhar menos em nome do prol do Brasil e coisa e tal. Mas vai ter um monte de outros youtubers de esquerda, um monte de outras pessoas de esquerda que estão empolgadíssimas com essa regulamentação das redes sociais, achando que isso vai só afetar a direita e que vão ficar surpreendidos com o resultado disso em termos de menos rendimentos, em termos de uma piora nas condições gerais das redes sociais. E como eu falo para vocês, tudo isso a troco de nada, porque em termos de opinião política das pessoas, isso não vai afetar nada, né? O cara do Google também fez um discurso muito bacana, falando sobre a censura, que sempre começa com boas intenções. Ela sempre começa com intenções, as intenções são melhores. Não, porque, né, tem discurso de ódio, tem coisas faladas que são horríveis, eu não sei o que lá. Invariavelmente ela descamba para o autoritarismo, né, como ele falou, porque essa questão da censura é uma questão de aristocracia básica. Parte do princípio que existe um grupo de pessoas que sabe melhor do que a maior parte das pessoas o que pode ou o que não pode ser dito na internet. E esse é o ponto central, é o que eu sempre falo. Essa é, na verdade, a grande essência da inviabilidade do Estado, né? O Estado parte desse pressuposto que existem pessoas que são capazes de regulamentar a sociedade, nos proteger de nós mesmos aqui na sociedade. Isso não existe. As pessoas que estão no Estado são tão ou piores do que o resto da população, são tão ruins ou piores que o resto da população, de forma que elas acabam fazendo muita besteira, né? Então, esse tipo de regulamentação, eu concordo, é um absurdo completo, só tende a piorar a situação e não vai ajudar naquilo que o STF pretende, né? Como não ajudou na Europa, quando a Europa fez isso lá. O resultado disso vai ser menos liberdade de expressão, menos canais à disposição, menos discussão de ideia, e as pessoas continuarão indo para o extremismo, continuarão indo contra a esquerda do mesmo jeito, porque o buraco é muito mais fundo que esse pessoal do STF está imaginando. A informação descentralizada e distribuída veio para ficar e não vai embora com isso. Esse primeiro dia foi só a manifestação dos advogados, então um monte de advogado falou. Ainda vão ter outras sessões que vão ser nesse sentido, mas a decisão final deve ser alguma coisa em torno do ano que vem, né? Então a gente vai acompanhar esse negócio porque é algo que interessa a todos nós. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.